paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Por cá, fala o pastor Francisco Silva, trazendo mais uma reflexão do texto áureo da lição de número 12, que será ministrada próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, dia 22 de setembro, que tem por título O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. Nós vamos estudar aqui o texto áureo, baseado no Provérbios, capítulo 21, versículo 1, que diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e tudo quanto quer o inclina. E tudo quanto quer o inclina. Soberano e eterno Deus, Senhor da glória, em nome de Jesus, pedimos a tua graça, ao mesmo tempo que te agradecemos pelo dia de ontem, pelo dia que chegou, e por esse momento de reflexão da tua palavra, Senhor da glória, de estarmos aqui a trabalhar para o teu reino, Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoa cada vida, cada lar, aquelas pessoas que irão permitir, Senhor, que esse trabalho entre em seus lares, nas suas vidas. Senhor, abençoa cada um. É o que eu te peço e por fé eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados em Cristo Jesus, estamos, portanto, aqui diante desse estudo bíblico, o banquete de Esther, denúncia e livramento. A lição passada nós estivemos debatendo o assunto sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, onde ali no livro de Esther, no capítulo 6, nós vimos o desfecho daquela história, onde Amã tomou ali a veste, o cavalo, e vestiu Mardoqueu e saiu pelas ruas da cidade, apregoando, exaltando ali a Mardoqueu. Esse foi o desfecho causado ali naquele momento em Suzã. E agora temos aqui a presença de um segundo banquete, já o agir de Deus trabalhando de formas em etapas, em a primeira etapa, primeiro banquete, alguns assuntos que foram resolvidos, não foram resolvidos todos, porque às vezes Deus trabalha dessa forma, desta maneira. Deus trabalha também de forma paulatina, de forma que o Senhor sabe trabalhar. E agora vem o segundo banquete. Agora, observamos bem o que vai ser debatido nessa lição, é que mediante esse segundo banquete, o dia realmente anterior tinha sido terrível para Amã, Não foi vamos lá dizer, um dia muito bom, não ter que exaltar a quem ele humilhava. Teve que causou o efeito bumerangue, O mal voltou para si. Tudo que o homem semear, ele colhe. Então não foi lá um dia bom, não. Foi um dia de amargura para Amã. Ter que andar pelas ruas da cidade, ter que gritar, fazer propaganda de um homem que ele tanto tinha ódio, Tanto tinha ódio. E eu volto a dizer, Deus, ele faz essas coisas ainda hoje. Humilhados serão exaltados. Essa regra funciona até os dias de hoje. Então, o que se vai estudar aqui, nesta lição, louvado seja Deus, é descrever o banquete preparado por Esther.
e a denúncia proferida por ela. Também iremos estudar aqui sobre remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. Tem que montar aqui, né? Remontar o contexto aqui, fazer uma recapitulação. Até então, Assuero não tinha conhecimento pelo menos não deixou saber se tinha conhecimento do que ele próprio tinha assinado, né? Pode ser que Assuero com certeza assinou um papel que nem teve o cuidado de ler o seu conteúdo, né? Então, ocorreu também, iremos estudar também sobre refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. É isso que a lição vai apresentar, né? E também as lições que temos que retirar deste ensinamento e aplicar a nossa vida, né? Ter este ensinamento como uma lição para as nossas vidas, né? Para as nossas vidas. Então, o que acontece aqui é que volto a dizer, depois de um dia terrível, né, para Amã, ele saiu de casa determinado e conseguiu do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu, né? Depois de ter exaltado, agora vai querer enforcar, né, a Mardoqueu. Então, durante o dia, ele serviu de guia para o cavalo que transportou o seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã. Agora, em casa, ele enquanto ouviu uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Ester. Você veja, até então, esse homem estava sobremodo perturbado, né? Chega aí os emissários do rei para levar apressadamente para o banquete, né? Alguma coisa estava acontecendo. E eu tenho certeza que ele agora, de tudo depois dessa exaltação de Mardoqueu, tudo que viesse a ocorrer ali era duvidoso para ele, né? E realmente o foi, né? Vieram ali o banquete para o qual Ester convidou Assuero, é chamado de banquete do vinho, né? O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto seus terríveis males, né? Diga lá, né? Ló e tantos outros aí que se embriagaram e na embriaguez coisas terríveis aconteceram. Havia expressa proibição para os sacerdotes, né? E numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, meus amados irmãos, Assuero estava mesmo determinada a saber o que inquietava a rainha, né? Depois de ela pedir a sua presença, né? Agora, e ele ofereceu, né, até metade do reino, que era uma forma de se expressar, né? E agora ele queria saber também, estava determinado a saber o que estava acontecendo. O fato de Ester comparecer em sua presença correndo o risco de morte. Essa mulher correu o risco de morte. E no primeiro banquete ter mantido suspense. No primeiro banquete Ester não falou nada, né? Ficou ali um suspenso. Então, isso tem levado a Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo, né? É um homem inteligente. A sua inteligência levou a essa percepção de que algo não estava correndo muito bem ali. Então ele fez essa pergunta: qual é esse requerimento? Qual é a sua petição à rainha Ester e qual o seu requerimento? Então, ela estava diante do rei e do
do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Então Esté estava diante do rei, estava diante de Amã. E agora a mulher virtuosa aqui, ela precisava abrir a sua boca e contar toda a verdade, né? Abrir a boca com sabedoria, e sem perder a postura. Então, o plano foi revelado. Esté detalhou ali ao rei o que havia acontecido. O que ela queria mesmo era que fosse preservado ali, né, a sua vida, tanto a sua vida como também dos seus contemporâneos, dos seus irmãos, dos seus patrícios, né, que viviam em volta de Suzã, das 127 províncias. Ali já tinha um número abastado de judeus que, por sinal, iriam todos morrer. Então ela faz uma petição para que se fosse preservada a sua vida, né? E ela diz: olha, eu vou abrir o jogo aqui, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo aqui é que estamos vendidos, né? Nós fomos vendidos aí, eu e o meu povo, eles vão morrer e eu também vou. Porque Amã fez um plano aí para nos destruir, matar e lançar a perder. Então Esté fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça. Nada comparável a não era uma venda de escravo, não era como José foi vendido para os amalequitas, né? Não é uma venda de escravo que estava ocorrendo, não. O plano é o mesmo de João 10:10, porque o ladrão veio senão matar, roubar e destruir. Porém, Jesus vem para dar vida e vida com abundância. Não, mas o plano era de destruição, né? De não deixar mesmo raiz, né? De linhagem de judeus nenhum, né? Iriam mesmo exterminar toda a raça, né? Se fosse isso apenas vender como escravo, Esté não ia incomodar o rei, né? Tanto é que eles nasceram no cativeiro, vieram para o cativeiro e muitos nasceram no cativeiro, né? Então a pergunta que a Soeira fez aqui pode até soar um pouco estranho, né? Quem fez isso? Quem fez isso? Ele mesmo tinha assinado o decreto e agora ele vem e pergunta quem foi que tinha feito isso. Não, né? Não é bem razoável aqui que ele não tivesse conhecimento, né, do decreto assinado, né, no seu próprio nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição, né? Às vezes a pessoa não tem conhecimento de tudo, principalmente se for 127 províncias, se for um campo muito amplo, né? Ele não tem condição de saber com detalhes todas as coisas, né? E passou como se obscuro, passou de forma rápida, ou pode ter ocorrido também astúcia da parte de Amã, né? Em fazer com que o rei assinasse ele de forma rápida, sem observar realmente o conteúdo daquilo que estava sendo, sem averiguar, né, realmente o que estava se assinando. E essa questão de você ouvir outras pessoas falarem mal de alguém e você não averiguar, sabe? Porque pessoas muitas das vezes tentam denegrir outras, falar mal de outras, né? Principalmente em questão ministerial, principalmente em questão que envolve grupos, né? Envolve liderança, e envolve governo, envolve súditos, príncipes e reis, né? Então é preciso se analisar os fatos. Alguém está falando de uma pessoa, alguém está tirando a honra de outra pessoa, desonrando com histórias, com fatos, com opiniões, né? Então, antes da gente propagar aquela história,
sobre quem, sobre alguém, é preciso analisar, buscar os fatos, perguntar a outras pessoas se realmente aquela pessoa que está sendo apresentada daquela forma, se ela se comporta como tal, né? Para que não ocorra o risco de que a pessoa também esteja usando de injustiça para com o seu próximo, né? Para com o seu próximo, para com o seu irmão. E nós vemos aqui que a injustiça é algo prejudicial, né? E faz com que o ser humano seja prejudicado, né? E prejudica e não prejudica pouco, né? Eu já vi famílias ser dissipadas por causa de injustiça. Eu já vi ministérios ser dissipados por causa de injustiça. Eu já vi muitas coisas, ocorrer mortes até por causa de fatos que não foram averiguados corretamente, não foram levados a um desfecho de como deveria ser. Então, aqui, o rei Assuero, ele não estava sabendo, né, o que estava acontecendo mesmo no seu reino. Às vezes até os pais, né, escapam do que os filhos fazem, né? Às vezes nós não sabemos tudo, né? Não sabemos tudo dos nossos filhos. Sabemos que eles têm um celular, sabemos que tudo, né? Mas não sabemos exatamente tudo que eles consomem com seus acessos, né? E nós não temos mas sabemos, aleluia, que Deus, ele vê todas as coisas, né? Ele vê todas as coisas. Deus, nada passa sem Deus não ver as coisas, né? Então, aqui veio a surpresa. Portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. E essa surpresa deveu-se ao fato de saber que tratava do povo e da rainha. Ele se surpreendeu, né? Se surpreendeu. E Esther também era judia. Até então ele não tinha, porque o seu primo, Mardoqueu, ela o instruiu ela a ocultar a sua nacionalidade, né? Já como uma estratégia, né? Não era hora ainda, e agora chegou, né? Onde ela revelou aqui a sua nacionalidade, a sua originalidade, de onde veio, né? De qualquer forma, esse desfecho, essas causas todas, o que foi que provocou toda essa discórdia? Foi o fato que fez com que todo esse plano fosse elaborado. Aí, se a gente não conhecesse a palavra de Deus, a gente poderia, assim, um pouco ficar pensando, rapaz, o que poderia levar um homem a querer destruir aí 6 milhões de uma raça, 8, 9, sabe, 9, tantas pessoas morrerem? O que levaria a uma pessoa a praticar um genocídio, uma morte em massa? O que levaria ao coração de uma pessoa a projetar um plano de tamanha malignidade, de ver o seu próximo ser morto, de ver o seu irmão acabado, seu ministério destruído, sua família destruída, né? Porque quando o inimigo trabalha para atingir o líder da casa, ele trabalha para atingir tudo, fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Quando o homem de Deus é atacado, né, por alguma coisa, por qualquer forma de ataque que está sendo realizado sobre ele, ele deve vigiar, porque o alvo não é somente a pessoa, o alvo é a família. O alvo do inimigo é fazer com que o líder caia, fazer com que sua família seja destruturada, seus filhos não vão mais na igreja, e aí é só destruição. Então, por isso que Paulo nos aconselha, aquele que está em pé, olha, cuida que não caia, não entre no jogo do inimigo. Não entre no jogo do inimigo, né?
Então mantenha a postura, mantenha a calma, espere, confie no Senhor, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, que o mais tudo ele fará. Deus vai entrar na questão e vai realizar. Aleluia, louvado seja Deus. Deus vai promover, né, as suas promessas nas nossas vidas. E se for para sair do lugar que se está, onde se sofre perseguição, onde se sofre humilhação, onde se sofre desonra, onde se sofre tantas coisas, né, Deus vai encarregar de retirar você daquele lugar. E se o projeto for de você, se a promessa for no lugar que está, não se preocupa não, que Deus vai se encarregar de tirar quem estiver atrapalhando. Deus vai encarregar de fazer com que quem atrapalha saia do meio, para que o projeto, o plano, saia da mesma vontade do Senhor. Então, o excesso de poder concedido a Amã causou tudo isso. Ora, a causa de tudo isso, desse desejo de exterminar o povo de Deus, era simplesmente porque Mardoqueu não se inclinava. Não se inclinava. Eu estava vendo hoje aqui o livro de Timóteo, e me fez lembrar aqui agora, lá onde Timóteo, ele diz que nos últimos dias, né, segundo Timóteo 3:1, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Aí vem uma lista aí, ó. Veja só como a qualidade dos homens que irão permear a terra, que irão estar dentro, né, de governos, dentro de lideranças. Veja só como esses homens serão introduzidos dentro de um sistema religioso, né, com poder de ordem. Veja só a qualidade dessas pessoas, a característica que Timóteo apresenta, que Paulo apresenta a Timóteo, é uma revelação no segundo livro de Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá, primeiro, homens, governos, lideranças, pessoas amantes de si mesmas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, tem mais jeito não, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí vem o conselho: destes afasta-te, sai fora, não convive, não tenha comunhão, não se associe. Essa se você quiser viver bem, né, se você quiser ter vitória, não ter do seu lado esse tipo de companhia, né? Porque, na verdade, esse Amã aqui, ele pegou um excesso de poder que ele tinha para tentar destruir o povo judeu, né? Então, meus amados, só que o problema é que Amã, ele foi longe demais, viu? Foi longe demais. Ele brincou muito, né? Brincou muito. Foi longe. Sabe que tem pessoas que vão longe demais? Vai indo, vai pisando aqui, vai pisando ali, pisa acolá, sabe? O servo suporta, porque o servo suporta mesmo pela graça de Deus, né? E devemos suportar. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros, né? Mas nunca estamos longe dos cuidados de Deus. Nunca estamos sozinhos, mesmo que estiver alguém te humilhando, estiver alguém querendo a tua morte,
querendo um desfecho cruel para a tua família, né? E você tem se mantido a postura de servo, de que a Bíblia nos ensina, e não confunda, né, humildade, né, com uma pessoa que não sabe as coisas, né? Porque às vezes a pessoa se mantém humilde diante de um ataque, diante de qualquer coisa, e a pessoa não revida, né, por um conhecimento bíblico e por ética, por vários fatos, né? Mas não quer dizer que a pessoa ela não é cônscio do que está acontecendo, não quer dizer que a pessoa não saiba o que está acontecendo, quais são os seus direitos, sabe? Tem pessoas que acham que a gente não sabe quais são os nossos direitos, mas os direitos nós sabemos, e sabemos o tempo certo de usá-lo, né? Nós temos o direito, cada um tem um direito, né? E o dever, né? E chega quando o direito de um chega quando o outro termina, né? Então, não quer dizer que a pessoa humilde, que ele não seja conhecedor dos seus direitos, e é até onde se pode ir, né? Com as afrontas, com tantas coisas, né? Mas, na verdade, Amã foi longe demais. E quando ele foi longe demais, quando a intenção era de destruição, queria fazer o desfecho, né? E abusou dos direitos, né? Abusou dos direitos que tinha, porque abuso de poder, né? Abuso de poder. Achava que podia pisar, que podia maltratar, achava que podia fazer tanta coisa e que Deus não iria agir, né? Principalmente quando há uma promessa, né? Então, quando ele agiu desse modo, ele estava cavando a sua própria sepultura. Ele não estava vendo, né, que a forca que ele tinha feito, ele não percebeu que aquilo ali poderia revertê-lo e dar um efeito bumerangue, né, para voltar para si. O mal para si volta, né? O mal para si volta, né? Aqueles que planejam, maquinam, têm o seu coração odioso, tem tantas coisas, não deve esquecer que isso tem que ser resolvido logo. Resolva logo essa causa antes do pôr do sol, né? Antes que se ponha o sol sobre a ira de Deus, né? Antes do pôr do sol, resolve a causa quando está no caminho, né? Para que não seja entregue na mão, né, do juiz. Então resolve essa causa antes, porque perseguir, maltratar, planejar o mal contra outra pessoa é trair o mal para si mesmo. A pessoa está atraindo o mal para si. E tudo que o homem semear, ele colhe. Não adianta, se ele jogou semente de milho na terra, ele vai colher espiga de milho. Se ele semeou feijão na terra, ele vai colher feijão, ele não vai colher. Se ele semeou o mal contra o seu irmão, ele vai receber o mal. Se ele semeou tribulação, ele vai colher tempestade. Então, às vezes, a pessoa não se atenta para fatos que até mesmo já ocorreram, né? Coisas que já aconteceram no passado, sabe? De desfecho onde Deus cobrou fortemente, mas às vezes a pessoa esquece facilmente, né? Tem pessoas que esquecem das coisas que acontecem, mas que possamos ter o cuidado e o entendimento que um mal feito, ele de volta será feito também contra si. Então, o rei, ele agiu terrivelmente ali, né? O rei, quando tomou pé do assunto, aí se irou. Amã tentou ainda alguma coisa que Esté fizesse ali, desse um habeas corpus, né? Que fosse absolvido daquela questão, mas como? Não tinha mais jeito, sabe? Tem coisas que nem oração tem mais jeito, sabe? O profeta estava orando por um povo, o Senhor disse, olha, não peço mais que ore por esse povo, eu não vou ouvir mais oração
em relação a esse povo. Não dá, não pode acabar esse tipo de oração. Então tem coisas que já está decretado, não tinha como mais Esther, Amã, receber mais absolvição, né? Porque o que ele fez foi muito ruim, o que ele fez foi maquiavélico, o que ele fez foi de uma soberba total, de um orgulho total, uma presunção, sabe, de abuso de poder, abuso de autoridade, plano maligno, sabe, satisfação em ver a destruição dos outros. Tudo isso estava dentro daquele coração maligno do mal Amã. A Esther, quando vai fazer a expressão para Assuero sobre Amã, ela usa a seguinte forma, a seguinte expressão: olha, foi o mal Amã que fez todas essas coisas, né? Um homem mau. Então, o rei redobrou o seu furor, né? E mandou ali o eunuco, né, trazer a forca que ele fez e foi enforcado, né? Então, nós sabemos, amados irmãos, de todas essas coisas, que Deus realmente ele não tem prazer, né, na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Deus, e nem nós regozijamos também, como foi tratado no outro textuário. Não se deve se alegrar quando Deus estiver agindo na vida de outras pessoas, que aí é com Deus e a pessoa. Nós devemos clamar por misericórdia por nós, para que não venhamos também ser participantes de tais coisas, por erros, por erros não resolvidos. Às vezes as pessoas têm coisas não resolvidas na sua vida, problemas pessoais, problemas disso, problemas daquilo, e muitas das vezes a pessoa está na mesma condição de réu de outra, apenas Deus está sendo longânimo. Então, quando você vê Deus agir com justiça sobre alguém, não se alegre com isso, não se alegre, porque até mesmo se alegrar, Deus é tão justo que se a pessoa se alegrar com o que Deus está fazendo e aquela pessoa está sofrendo por causa daquela ação de Deus, Deus retira a ira. Deus retira a ira. Então, que possamos ter a misericórdia do Senhor na nossa vida, porque Deus não tem prazer. Não. Agora Deus trabalha, Deus ele informa ao homem rebelde, quanto mais do homem que leva à perdição. É esse espírito rebelde, tem pessoas que porque exercem um cargo, porque pessoas que sentam em uma cadeira, falha com o outro, erra com o outro, é devedor a outro de um pedido de perdão, e não fazem por causa da posição, não fazem por causa que não querem descer do salto, mas sabem que são errados, que errou, que falhou, que disse o que não era para dizer, que teve um comportamento, usou de um comportamento que não era para usar com o irmão, mas mesmo assim a posição lhe é maior do que a humildade. Então, por isso que Salomão diz que a soberba envolve como um colar, né? E Davi orou pedindo para que essa soberba não envolvesse ele como um colar, porque com a soberba é o aviso da queda. A soberba avisa que o cara vai cair, que a pessoa vai cair, que o governo vai descer, vai pro ralo. Não tem essa não, é a Bíblia que diz. Com a soberba precede, o que é preceder? É avisar com antecedência. Olha, eu estou te avisando, eu estou te orientando, volta, se humilha, desce, porque senão haverá queda. Agora, com a humildade precede, também com a humildade também tem um aviso. A Bíblia diz que a humildade precede, antecipa, fica de sobreaviso, que aí vem honra. Que aí vem honra para a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, Deus não tem prazer que o homem, que ele seja levado à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu. Implacavelmente. Você veja como essa palavra é encontrada lá na perseguição de Saul contra Davi.
diz a palavra de Deus que Saul perseguia implacavelmente a Davi. Implacável, sabe? Não dava descanso a Davi. Foi mais de uma década de perseguição, sabe? Perseguia assiduamente, implacavelmente, né? Então, meus amados, e o desfecho você sabe. Você sabe o que ocorreu com a ascensão de Davi e a queda de Saul, né? Por sinal, morreu de morte muito, muito trágica, né? Uma morte que ninguém deseja para ninguém, né? Então, o que acontece é que o plano era maligno. Todos os judeus do reino da Pérsia iriam ser mortos. E ele foi enforcado na própria forca que preparou. Este é capítulo 8, versículo 10. Que o Senhor guarde nosso coração de toda a maldade. Que o Senhor guarde o meu coração da maldade, que o Senhor me guarde meu coração do ódio, de raiz de amargura. Que o Senhor também te guarde, né? Para que não haja em nós essas gladiações, né? O inimigo precisa ser combatido, a nossa guerra tem que ser lá fora, né? Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não podemos estar aqui usando de um poder, de uma autoridade, autoritarismo, né? Contra outras pessoas, levando ela a um grau de degradação, levando a ela a um grau de humilhação, fazendo até com que isso reflita na vida dos filhos, sabe? Os nossos filhos já são crescidos, quando nós somos atacados, nossos filhos percebem que somos atacados, né? E acabam que criando, né, um estigma dentro deles e às vezes não desejando nem seguir os caminhos o ofício do pai, por ver o pai sofrer tantas aflições, tantas humilhações, mas chamamos eles para a mesa e nós ensinamos, né, que Deus está no controle de todas as coisas e que todo mal que o homem preparar contra nós, ele vai colher, ele vai cair na mesma armadilha. Então, o texto áureo aqui, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Aqui, meus amados irmãos, esse texto áureo aqui, ele diz que toda autoridade constituída, nós sabemos que é constituída por Deus, né? Toda autoridade é constituída por Deus, pelos governos, os reis. A Bíblia diz que Deus é quem coloca e Deus é quem tira, né, os governos. Mas de uma coisa nós não devemos esquecer, né, que Deus ele interfere na história de quem ele quiser interferir. Então, Deus, aqui diz que o Senhor, a mão do Senhor vai lá no coração do rei e faz com que ele se incline à sua vontade. Deus faz com que o coração do rei mude. A Bíblia diz que Deus foi quem fez o rei perder o sono, né? Olha, Deus dá o sono, o sono um sono tranquilo, né? A Bíblia fala do sono tranquilo que Deus dá, e Deus também tira o sono. Deus também faz tirar o sono. E Deus fez o sono sair do rei. Então, já Deus participando, né, do desfecho, do livramento, né? Deus já estava participando ali, já estava dentro do plano, Deus participando para dar o desfecho final. E aí, até a leitura do livro das crônicas, Deus permitiu que ele abrisse exatamente onde estava registrado o fato de que Mardoqueu o tinha dado o livramento, né, sobre ali uma conspiração realizada por duas pessoas ali do reinado de Assuero. Então, o coração do rei está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Se o coração do rei está na mão de Deus, aleluia, então nós estamos falando sobre o quê? Sobre soberania de Deus. Deus é soberano. Aleluia. Deus é soberano. A soberania de Deus é grande, ou seja, lembra da tempestade?
no mar acontecendo, e Jesus chega, ali manda, repreende o vento, e os discípulos dizem, né? Quem é? Né? Quem é este que tem o poder, né? Aleluia, de fazer o vento e o mar? Aleluia, louvado seja Deus. O vento e o mar cessar, aleluia, a tempestade cessar, né? É Jesus que tem todo o poder, é soberano em todas as questões. Onde ele quiser entrar, ele entra. O profeta diz assim, né? Operando Deus, quem impedirá, né? Quem impedirá? Então Deus, ele é soberano. Deus é soberano. Não importa o que está acontecendo, não importa o que estão planejando, não importa a acusação, não importa o decreto, a sentença, o decreto que foi cedido, que foi manifestado. Deus, ele tem o poder de mudar a situação. É isso que nós entendemos nessa lição. Então, é a confiança em Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, quando uma coisa a observar, quando a rainha Esther participa ali para o rei Assuero, o plano de Amã, ele se irou, né? Veio uma ira sobre ele, viu, porque tanta injustiça, né? Tanta injustiça. Né? Agora, nós vemos no caso de Davi, ele achou que também que era injustiça um homem matar tendo tantas ovelhas, né? E ser morta um do vizinho que só tinha uma. Ele também se esbravou, né? Esse homem é digno de morte, né? Aí Natan diz, pois esse homem é você. Porque tem gente que tem um senso de justiça, apenas o senso. Apenas ele profere com seus lábios o que é justo, né? O que é correto, mas as obras dele são maus. As obras são maus. Então, é por isso que, como é que se conhece a árvore, né? Se conhece a árvore pelo quê? Né? Se conhece o quê? Pelos frutos, né? Se conhece pelos frutos. Então, não é só falar. A pessoa fala e às vezes fala contra si próprio. Né? Por isso que Jesus disse, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, fazei tudo quanto ele vos disser, mas não concorra com as suas obras. Não ande de acordo com as suas obras. O que eles dizem é certo. O que eles falam é correto, mas as obras não. Então, amados em Cristo Jesus, Davi, ele demonstrou um ato de justiça ali quando viu a parábola que Natã, o profeta, contou. Mas, na verdade, ele estava por detrás daquela história. E ele matou a ovelha que era Urias. Né? Foi ele o matador da ovelha, sabe? Matadores de ovelhas. Né? Então, a justiça de Deus, ela vai chegar. E Deus é soberano. Deus é soberano. Né? Então, não há nada, alguém mais duro, mais poderoso, mais não sei o que Deus não possa quebrar o coração, que Deus não possa baixá-lo do seu poder e fazê-lo descer, né, do salto, e fazê-lo descer até onde Deus quiser que desça, né? Até fazer comer capim, se Deus quiser, ele faz, né? Porque Deus já fez isso na história, né? Para mostrar, para o homem saber que mesmo ele recebendo um poder, mas quem é soberano sobre todas as coisas e quem está no controle de todas as coisas é Deus, né? Deus coloca e Deus tira. A Bíblia afirma, meu irmão, lá em Lucas 12, versículo 7, né? Que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Aqui, ó, tem um monte aqui, eu não sei quantos tem, mas Deus sabe, né? Isso é controle total, controle absoluto, né? Ao contrário do que alguns pensam, Deus não abandonou sua criação, ali a própria sorte. Deus não é um relojoeiro que pegou um relógio à corda, deu corda e soltou ali. Não. Deus, ele fez a criação, já no jardim do Éden, ele demonstrou cuidado, na virada do dia conversava com Adão e Eva, né? Teve cuidado, veio na tempestade porque estava no monte observando os fatos, né?
Deus, Salmo 139 diz, se nós subir o céu, ele está lá, se descer está aqui, se descer as profundezas também ele está lá, e ninguém pode escapar do olhar de Deus, né? Então, Deus não abandonou a nossa vida, Deus não abandonou sua casa, Deus não abandonou seu ministério, Deus não abandonou ninguém, Deus não abandonou a sua criação e largou e a sorte, não. Ele sustenta e dirige todas as coisas. Deus é quem sustenta e dirige todas as coisas. Então Deus inclina, aqui o texto áureo, os corações, né? Nas discussões aqui sobre a soberania de Deus, sempre surge uma questão importante, o livre-arbítrio, né? Afinal, se Deus está no controle de todas as coisas, então o homem não tem liberdade de escolha nenhuma. Como podemos então dizer que o coração do rei está nas mãos de Deus? A Bíblia aqui afirma ambas as coisas. Isso significa que a soberania de Deus e o livre-arbítrio são duas verdades coexistentes que não se excluem mutuamente. Não se excluem mutuamente. Deus dirige tudo? Sim. Né? Deus dirige tudo, sim. O homem tem liberdade de escolha? Sim. Então, mas Deus dirige todas as coisas, né? E Deus muda o tempo e as estações quando Ele quer e como quer. Então, como é que nós conciliamos aqui essas duas verdades aqui? Que parece um conflito, né? Como Deus consegue estar no controle sem desrespeitar a vontade humana? Então, o provérbio nos responde, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus, segundo o seu querer, o inclina. Irmão, até aqueles que não quiseram se dobrar aqui, não quiseram se inclinar aqui, aceitando Cristo como Salvador, a Bíblia diz lá em Filipenses que todo joelho se dobrará. Todo homem vai se inclinar, né, com a força de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor, que Jesus é o Senhor. Então, dificilmente iremos encontrar na natureza um rio que corre em linha reta, né? Aqui eu uso o rio como ribeiro de água, um riacho. Ribeiro aqui é riacho, é um lago menor. Assim é o coração do rei. Então, dificilmente aqui iremos encontrar a natureza, um rio que corre em linha reta. É difícil, não é não? É difícil. O mais comum é o vermos traçando curvas, né? O mais comum é ver os riachos fazer curva e mais curva. Isso acontece porque a água sempre procura o quê? O caminho mais fácil. A água procura, o rio procura o percurso mais fácil, mais caudaloso, né? Mais fácil dele ser conduzido. Em sua descida, quando ele encontra uma pedra, um tronco ou um desnível, imediatamente ele muda de direção. Viu? Quando o rio encontra uma pedra, encontra um tronco, encontra algum impedimento, ele mesmo se encarrega de mudar de direção, às vezes para a direita e às vezes para a esquerda. E assim que ele faz. Quando alguém está prestes a tomar decisões que vão contra seus planos, olha, se alguém, preste atenção, abre seus ouvidos para isso aqui, ó, essa sabedoria aqui, ó. Se alguém tiver, se Deus tem um plano na tua vida, vai acontecer logo esses dias, né? Podemos assim entender, logo os projetos de Deus vão se acontecer. Por um fato ou alguma observância do inimigo, ele agora se prontifica para impedir esses planos. E agora começa a trabalhar, começa a maquinar, começa a usar de artimanha, de artifício, de subsídios, de tantas coisas, né? Ele começa a usar isso para tentar impedir esses planos, né? Para tentar mudar, né? E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele não vai contra a vontade da pessoa, mas ele muda tal vontade para o bem desta pessoa, né? E de todos os demais envolvidos. Então, é assim que ele faz. Quando alguém está prestes a tomar decisão, que vão contra os planos nossos, Deus, através dos meios legítimos e santos, os meios de Deus são legítimos. Não, você não vai ver Deus agindo de injustiça com ninguém. Ainda que seja tanta coisa que você vê, mas Deus sempre é justo. Deus nunca será injusto nas suas decisões. Isso, ponto. Ninguém tira essa verdade. Deus é justo, é o sol da justiça, né? Que vem pela manhã. O sol brilha de manhã e Deus é esse sol da justiça. Então, quando alguém está prestes a tomar decisões que vão contra os nossos planos, ou os planos de Deus, Deus, através dos meios legítimos e santos, literalmente toma o coração do rei em suas mãos
e inclina segundo o seu querer, viu? Deus toma o coração do rei nas suas mãos, Deus toma o poder nas suas mãos, Deus toma quem quer que seja nas tuas mãos. Você lembra do Egito? Do povo do Egito? O que ocorreu quando estava prestes a sair o povo do Egito? Deus ordenou a Moisés: Moisés, manda que o povo vá na vizinhança aí e fale ao povo e pegue o ouro deles, os canecos de ouro, os vasos de ouro, levem para vocês, porque eu já fiz com que o coração deles se inclinasse à minha mão. Eu já dei graça para eles, vai lá. E o povo assim fez. O povo chegou lá: ô fulano, estou indo embora, me dê esse canequinho. Ah, leva aí, irmãozinho, leva. E foi levando. Foi quando estiveram distantes, foi que eles perceberam que eles iam entregar o ouro nas mãos, né, do que eles consideravam inimigos. Quer dizer, ou em outro linguajar, colocaram o ouro na mão do inimigo, né? Porque Deus deu graça ao povo, e quando Deus dá graça ao povo, o povo tem que abrir o coração. Deus muda o coração do homem para que seus planos aconteçam. Louvado seja Deus. Nem que eles depois se arrependam do que fez, né? Como foi no caso do Egito, se arrependeram depois, mas foi Deus que fez. Então, ele não vai contra a vontade da pessoa. Ele muda essa vontade para o bem desta pessoa e de todos os demais envolvidos. Ele age como aquele pai amoroso que tem consciência de que não adianta proibir um filho de fazer uma loucura, mas sabe que, com alguns bons argumentos, uma boa conversa, conseguirá fazer com que ele tome a decisão certa. Deus é capaz de incentivar o coração do rei e agir segundo o seu querer. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Só, irmão, só uma coisa que nós vemos lá. Um projeto maligno existia para destruir os judeus. Mas veja que Mardoqueu e Esté trabalharam juntos numa mesma, aleluia, numa mesma intenção, obter o livramento. E deu certo, e o inimigo caiu por terra, né? Então, que possamos confiar em Deus, né? Nesse exato momento da nossa vida. Não sei qual é a sua dependência, né? Agora, nesse momento de Deus, se tem algum assunto importante para ser resolvido. Isso aqui é o desfecho, agora é a aplicação da lição. Não há motivo para ficar preocupado. Não fique preocupado demasiadamente. Não confie nem desconfie na pessoa, né, que vai tomar a decisão. Por mais duro que seja o coração do rei, dessa situação, Deus é capaz de incentivá-lo a agir corretamente. Viu? Não importa, né? Às vezes a pessoa dá um desfecho de uma história na nossa vida, mas Deus vai lá e muda o decreto. Deus vai lá e muda a sentença de morte. Deus converte, aleluia, a sentença de morte em sentença de vida. Pois Ele é quem está no comando, irmão. Deus é quem está no comando. Que venhamos a manter-nos humildes, né? Esse verso aqui no livro de Provérbios, que diz assim, que Deus inclina o coração do rei segundo o seu querer, isto é, segundo o querer de Deus. Isso significa que a decisão que o rei tomar será aquele que Deus planejou para esta situação. Louvado seja Deus. Não fique frustrado, nem revoltado, né, se a decisão tomada não for aquela que você esperava. Lembre-se que somos egoístas e sempre iremos querer que as decisões nos sejam favoráveis. Mas lembre-se também que Deus planejou o melhor para nós, né? Deus planejou o melhor para o povo judeu, Deus planejou o melhor para Mardoqueu, Deus planejou o melhor para Esté. Entregue tudo nas mãos do Senhor e fica em paz, meu irmão. Fica em paz, aleluia. Louvado, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais, tudo ele fará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então está aí, como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, né? Semelhante a um riacho que vai andando, mas Deus é quem está no controle. A Bíblia diz que do coração do homem saem pensamentos, mas o Senhor é quem dirige os nossos passos. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, né? E como Deus mudou o coração de reis, Deus pode mudar o coração de um patrão, Deus pode mudar o coração de quem quer que seja, né? Será que quando o rei chegou lá, os jovens, né, estavam lançados na fornalha, e o rei perguntou, será que ele vai te livrar, né,
Lógico que vai nos livrar, né? E como vai? E aí ele viu a figura do quarto. Quem é esse quarto homem? Né? E o quarto homem é aquele que não nos abandona, né? E Deus mudou o coração de tantas as pessoas para que a sua obra continuasse. Diga-se de passagem, o perseguidor chamado Saulo de Tarso, né? Que perseguiu a igreja, mas só perseguiu até aonde Deus quis, né? Ali a caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, Deus o derrubou por terra, né? E fez com que o seu coração de pedra ficasse um coração ali bem molinho, e do mesmo jeito o antídoto, né? O efeito colateral daquela perseguição foi dito através de Deus para Ananias, né? Se Ananias, ele é um vaso escolhido, agora ele vai ver o que é perseguir um crente, né? Agora ele vai sentir na pele o que é perseguir um servo de Deus. Então, meus amados irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Tenha uma escola abençoada, domingo, com muita graça, com muita unção, com muita coerência, né? Muita coerência nos tópicos, né? Louvado seja Deus, respeitando o tempo que temos ali, né? E Deus em Cristo nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este momento de reflexão do texto áureo da lição, da 12ª lição. Senhor da glória, seja conosco, permanece conosco, é o que nós te pedimos, e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Compartilhe, né, esse vídeo em nome de Jesus.